Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então, para retornarmos às atividades do evento, nós convidamos à frente o quarto painelista internacional, Paris Turner. Paris Turner vem trabalhando forte há quase 2 décadas na área do fitness e da saúde. Formado pelo Colégio Americano de Atletismo, pertencia também à Marinha dos Estados Unidos e foi condecorado com honra ao mérito. Trabalhou como apresentador de rádio num programa falando sobre saúde e qualidade de vida. Durante a sua permanência na Academia Bailey, em Los Angeles, foi um dos mais requisitados instrutores dos Estados Unidos. É proprietário também do Cinch Training, empresa de personal trainer, e trabalha atualmente na Equinox Fitness, uma das maiores academias do mundo. Paris é certificado pela Academia Nacional de Medicina do Esporte e pelo Conselho Nacional de Força e Fitness dos Estados Unidos, obviamente. Atualmente, Paris é diretor da GPA nos Estados Unidos. Welcome, Paris. Came to here. Thank you. Obrigada. O meu português é um pouco complicado e um pouco difícil. Então, gostaria de dizer boa tarde. Tá certo? É assim que se fala? Ah, tá. Porque eu preciso que vocês me deem algum tipo de feedback, porque eu não preciso, não quero parecer bobo aqui na frente de vocês. Sou muito feliz em estar aqui com vocês. Viajei bastante, 16 horas, primeira vez aqui nesse país maravilhoso. Todos são bonitos, já notei isso também. Notei também que o trânsito é bem diferente. Lá nos Estados Unidos, as pessoas que atravessam a rua, nós realmente a gente para eles. Agora, aqui, na realidade, o que acontece é que os motoristas passam por cima de você. Isso eu notei no primeiro dia. Então, fazendo bem rapidinho aqui para vocês, o que eu tenho hoje é bastante coisa. Vocês estão aqui o dia inteiro, então, primeiro de tudo, eu só quero que vocês deem para vocês uma pausa. Vamos dar um aplauso para todo mundo. Vocês estão aqui o dia inteiro. Merece uma salva de palmas. Tenho muito respeito por todos vocês, porque, número 1, vocês poderiam estar fazendo outra coisa. Esse lugar é lindo. Eu estaria provavelmente na praia, mas o Alessandro me convidou para estar aqui, então eu estou aqui. E outra coisa, vocês são todos passionais. Eu tenho muito respeito a todos vocês. Precisa ter bastante determinação e paixão para fazer o que vocês estão fazendo. Vocês não concordam? Concordam? Sim, definitivamente. Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, basicamente, é como eu conheci o Alessandro. Vou contar uma historinha rápida para vocês, porque a minha introdução vai ser sobre paixão, sobre elementos passionais. Estava eu caminhando no sul da Califórnia, dia quente, calor. Aí um cara estava andando assim, lá pela rua, e basicamente ele chega até mim e pergunta, com licença, que horas são? E eu olhei para ele, disse que horas eram, e ele me perguntou, você sabe o que significa academia? E eu digo, o inglês dele não era muito bom, mas realmente o inglês dele melhorou bastante nos últimos tempos. Parabéns, Alessandro. Basicamente, quando ele disse academia, alguma coisa aconteceu dentro de mim. Lembra, paixão é a minha introdução hoje, né? Quando ele disse academia, literalmente eu pensei, eu tive que cancelar todos os meus compromissos, eu tive que botar o meu carro para concerto, tive que pegar um café lá pelo Starbucks. Basicamente, eu olhei para ele e digo, olha, cara, vou te levar para uma academia assim. E antes de eu dizer para ele onde que era a academia, eu literalmente levei ele até a academia. E só para encurtar a história, nossa relação começou daquele primeiro encontro. Eu não sabia a magnitude da paixão dele, o que ele queria, o que ele gostava. E ele também não sabia nada sobre mim. A gente só sabia que os dois estavam na mesma profissão. E depois, mais tarde, conforme o relacionamento foi aumentando, foi se desenvolvendo, e eu fiquei vendo assim, cara, olha só a paixão que esse cara tem. E eu gostaria de, na verdade, dar uma salva de palmas para o Alessandro por fazer esse dia ser possível, por tornar tudo isso hoje possível.
paixão. Vamos começar com esse assunto, então. Paixão é muito importante. Paixão é muito importante. É uma linha, um propósito. Todos nós temos um propósito, um motivo. Então, eu posso sentar aqui nessa mesa, vocês me apoiarem e, de repente, fazer de conta até que é uma cadeira, mas não é uma cadeira, na verdade, isso é uma mesa. Então, basicamente, assim, pode até me fazer confortável, mas isso não foi feito para ser uma cadeira. Então, na maioria das vezes, a gente acaba fazendo aquilo que os outros esperam que a gente faça, mas nós não fomos desenhados para isso. O nosso propósito é o quê? É a nossa paixão, os nossos sentimentos. E, estando aqui dentro dessa indústria, eu não sei sobre a filosofia de muitos de vocês, mas eu mesmo entrei dentro dessa indústria aqui por amor. Eu fiz muitas outras coisas antes de entrar nessa indústria. Eu estava no exército, eu fui para a faculdade, eu fiz outras coisas, mas, na verdade, eu estava sempre atrás de dinheiro. Não tem nada errado com dinheiro, dólares, mesma coisa com vocês, com a moeda de vocês. Eu fiz curso de computação, fiquei lá o quê? Tipo 1 ano e pouco, terminei muito bem, mas não entendo nada de computador, literalmente. Então, literalmente, eu encorajaria qualquer um de vocês hoje a pensar: por que vocês estão aqui agora? Vocês estão aqui por causa do dinheiro? Sim, vocês fazem dinheiro, beleza, mas vocês têm que ter um propósito, têm que ter uma paixão, senão vocês não vão atrás. Se vocês não forem atrás da matriz, e principalmente dentro dessa indústria, é muito competitivo. Basicamente, vocês têm que começar a perguntar para vocês mesmos: o que eu quero dessa indústria e até onde que eu quero chegar? Eu estava escutando o Alessandro falar antes sobre valores, e as pessoas estavam falando que são pagos pela hora. Mas, na verdade, quando vocês vão para uma academia, vocês estão indo para um mercado, vocês estão indo para o mercado. Se vocês querem ficar em casa, vocês também vão ser pagos. O que eu acredito, na verdade, é o que eu trago, em termos psicológicos ou de habilidades, como eu adapto as pessoas na frente de mim. Eu adquiro resultados pelo que o meu cliente está me pagando e os meus esforços. Eu estou falando a verdade, eu estou falando com ele assim de uma forma paternalista, estou escutando ele. Essa indústria é muito, muito lucrativa, mas depende do quão longe e o quão profundo você quer ir. Tem gente que quer chegar só até certo ponto, mas eu acho que a paixão e o propósito de cada indivíduo vai dar o padrão de até onde que ele quer ir. Então, na verdade, uma das coisas que eu quero falar com vocês hoje, na verdade, a primeira coisa é os 7 R's. Os 7 R's, na verdade, são um princípio básico de como nós treinamos hoje e como a gente vem crescido nos últimos tempos. Só apertar esse botãozinho aqui. Ou está aparecendo agora? Agora, chegamos. Personal Trainers. Então, o programa dos 7 R's, abordagem desse programa. Programas de exercício nos últimos 15 anos, ele mudou bastante e evoluiu bastante. Há 15 anos atrás, tipo nos anos 90, no início dos anos 2000, a gente iria ver o quê? As pessoas subindo numa esteira, depois alongar, ver qual era a série de exercícios que eles iriam fazer, e ia ver aquilo, o aquecimento, né, o tipo de treino que eles teriam para aquele dia. Vocês já participaram disso? Vocês já viram isso acontecer? Uma das coisas que nós fizemos nos últimos 15 anos foi mudar isso completamente. Ó, como vocês podem ver ali, ó, a esteira, o cara alongando, aquecendo. Dinâmica é uma coisa que a gente até faz hoje em dia, mas na época era só bem diferente, e era só o início, antes de que você entrar para o exercício propriamente dito.
O estilo de vida das pessoas também mudou bastante. O estilo de vida do cliente, você provavelmente já teve algum cliente mais ou menos assim, né? Todo curvado. Parece o Alessandro também, quando ele está acordando de manhã. Uma das coisas que eu quero dizer para vocês, vocês estão naquela posição quase fetal. Esse indivíduo aqui, ele está quase curvado, a pelvis toda. Vocês podem ter uma ideia que, ao longo do tempo, esse cara vai ter bastante problema. Vocês não concordam? Mais prejudicial ainda é estresse. Eu adoro essa figura. Além do fato de termos problemas assim com a vida ou com postura e tal, nós temos muito estresse. E o estresse pode vir de várias maneiras, diferentes formas. A maioria das pessoas pensam que estresse é uma coisa só mental e, tipo, muitas coisas na cabeça, mas pode ser um monte de outras coisas. Pode ser, inclusive, se você não está comendo direito, não está descansando, pode estar trabalhando demais, até treinando demais. E até deve ter bastante gente aqui que treina demais. Então, o estresse não é só uma coisa limitada ao fato de que você tem problemas na cabeça. Como resultado disso, os tipos de exercícios também mudaram completamente. E o que nós fazemos hoje, a gente olha mais por um ponto de vista assim, mais holístico até. Esse é o tipo de abordagem que tem mudado bastante dentro dessa indústria. Se você não está basicamente assim focado e olhando para o cliente assim de uma forma mais interna, digamos, eles não vão ver os resultados que eles querem chegar. Não é só perder peso ou aumentar músculo. O que eles querem, na verdade, é alcançar resultados mais a longo prazo e, inclusive, assim, de torná-los mais saudáveis. No século XXI, músculos ou perda de peso também aumentam flexibilidade, mobilidade, ajudando os clientes a se sentir bem. Já falamos sobre isso. Agora nós vamos falar sobre como entender o tônus. Vamos ver. Esse, na verdade, é o primeiro R de todos os 7 R's. O que é tônus, na realidade? Alguém sabe o que é tônus? Nós falamos um pouquinho sobre isso antes, mas nós usamos outro termo. Então, vou dar para vocês a chance de me dizer isso. Então, o que é tônus? Falamos na hora que a gente estava falando sobre o rolo. Alguém sabe o que é tônus? Basicamente, o que acontece é que quando nós estamos trabalhando todos os dias, tem muita atividade, o que acaba acontecendo é que nós acabamos tensionando os nossos músculos, e os músculos, seja qual for o tipo de atividade, mesmo sendo por atividade diária, essa distensão que acontece, ela acaba esse músculo acaba como quebrando. Isso acontece mais ou menos assim, como se fosse assim, tipo uma salsicha que rompe a membrana de fora e daí acaba aparecendo. Então, por exemplo, essa tensão, se você olha ali, ó, ela se espreme e os músculos começam a se contrair e isso causa dor. E é por isso que a gente usa o tal do rolinho. Aquelas tensões que duram mais, as dores mais persistentes, são para essas que a gente usa o rolinho. Basically, Kobe, iced down, and he was in the game. Actually, he came back that night and played in the game. That is a contribution
Um at- mobile and him also using that phone. He would not return What- that game if he is not not using use- the phone. Guaranteed. it. So type A client, Tipo A, o cliente tipo A entra dentro da academia e esse é o tipo de atleta que nós vemos. Nunca ouviram falar sobre o rolinho antes? E aí é uma coisa que definitivamente vocês devem usar com o cliente de vocês. É bastante importante que vocês façam com que o cliente de vocês comecem a trabalhar com esse tipo de rolo, basicamente porque você tem alguém que tenha o quê? Muita ansiedade, problema de dormir, está estressado. Esse é o típico cliente, na verdade, que tem dores e que desde o início ele teria que usar. Provavelmente você nem conhece, provavelmente vocês iriam se dar muito melhor usando o rolo e garantir o que vocês devem que treinar. Dói. Quando você está fazendo, é bastante dolorido. Vai para ver pela cara do cliente. Depois de 1 semana, 2, vocês vão ver que vocês vão conseguir voltar ao normal, voltar à forma e sua performance vai ser muito superior. Então, nós falamos sobre o primeiro R. Nós falamos sobre tônus. Eu também queria dar um outro exemplo também de tônus. Pense numa luz e pensa, na verdade, assim, digamos que tem uma chave assim que diminui aquela luz. Então, dependendo da hora do dia, a luz aumenta e diminui. A mesma acontece com o corpo humano. Dependendo da ação que a gente faz, a gente usa mais músculos e isso vai aumentar também. Músculos com tensão e com estresse. Então, reset, resetar. Pensa num computador. Então, basicamente, o que acontece? Quando dá pau, o que a gente faz? Lembra o que eu falei? Eu não sei nada de computador. Então, o que vocês fariam? Quando o computador dá pau, quando o computador cai, dá problema, o que vocês fazem quando isso acontece? Ninguém trabalha aqui no computador, reiniciamos. É isso que fazemos, nós refrescamos e reiniciamos. É a mesma coisa. Então, depois do roll, depois do foam roll, o que a gente faz? A gente reseta o nosso sistema, a gente reinicia o nosso sistema. Então, o que a gente faz quando a gente reinicia? Basicamente, a gente vai entrar dentro do sistema neuromuscular, que é muito importante. Então, juntas e músculos específicos, eles podem estar fora de alinhamento. Às vezes, quando você trabalha muito o seu quadril ou dirige muito, o que acontece? Geralmente, esses músculos eles ficam contraídos. E depois que você usa o roll, quando você libera aquela tensão, aí você já começa a trabalhar dentro do seu sistema neuromuscular. Então, o que a gente faz? Alongamento de quadril. O que ele faz é que ativa os glúteos, os abdômenes, os músculos mais importantes na realidade. Dá uma olhada aqui. Esse aqui é um cliente típico que não está em muita boa forma. Então, ele tem o quê? O estômago mais fraco, postura ruim. Então, isso aí acontece muito com clientes que entram na academia pela primeira vez, nunca treinaram. Então, isso aí é uma coisa que a gente já identifica desde o início. Reto femoral. Não quero entrar muito em termos científicos com vocês, mas... Então, prontidão. Seria o R3. Essa porção aqui do exercício, prontidão é algo como um meio termo entre o alívio e o reseto. Então, o que a gente faz? A gente começa a deixar o corpo preparado para o aquecimento. Quando a gente começa a entrar dentro desse tipo de movimento, o que acontece? A gente aumenta a temperatura do sistema nervoso. Então, toda essa parte aqui começa a pegar fogo. Então, a gente já
esse cliente, na verdade, ele já tem uma tendência a se mover bem melhor, mais força, melhor movimento, não vai se ter nenhum tipo de problema assim com relação a checar a postura, vai se mover bem melhor. Climas frios, por exemplo, né? Então, o que tu vai querer fazer? Vai querer fazer um pouco de aquecimento rápido no início do exercício, antes de começar a fazer até o foam rolling. Não estou dizendo para dizer antes, mas se estiver frio, aí é melhor até aquecer e depois usar o rolinho. A parte do R3, o que é? É para, na verdade, aquecer a temperatura do corpo. Então, por exemplo, tu bota um isqueiro perto de um plástico, o que acontece? Começa a derreter o plástico. Então, isso é mais ou menos a mesma coisa. Começa a botar calor no teu músculo, os teus músculos vão ficando mais elásticos, porque a temperatura aumenta. Olha para esse cara aqui, na verdade é um cliente meu que está aqui alongando. R4, reativo. Depois do aquecimento, o que acontece? A maioria das pessoas acham que está na hora de pegar no puxa-peso, não é? Tá certo? Não é necessariamente a coisa errada a fazer, mas depende da necessidade do cliente. Uma das coisas que eu iria fazer, na verdade, é usar explosão. Isso é bom para o cliente. Não é algo que iria ser algo como ele se estivesse acostumado a fazer, mas faz com que eles se sintam mais atléticos, assim, e não fica tão monótono. Uma coisa que seria legal é usar, tipo assim, bolinhas medicinais. Por exemplo, dá para jogar, dá para quicar, dá para usar para trabalhar o core. Alguém de vocês já usou uma bolinha dessas antes? Então, tem vários exercícios que a gente pode usar com esse e, na verdade, eles requerem bastante força, explosão. Vão fazer com que o cara se sinta melhor, se sinta mais como mais atleta. Agora vamos para o R5. R5 é o que eu chamo de pão com manteiga. Agora a gente vai começar a se divertir. Então vamos lá para o R1. Alguém lembra do R1? Eu preciso de participação aqui. Me ajudem, por favor. Alguém me ajuda de novo. O que é o R1? Pode dizer em português. Tônus, muito bem. R2. Reset, muito bem. TR3. Prontidão. E R4? Olha, muito bom. E R5? Resistência. Agora é aquele que os caras fortes gostam de fazer, onde eles ficam bem faceiros. Agora estamos prontos para chegar na parte da resistência do exercício. Estamos nos mexendo melhor, prontos para queimar calorias, porque agora os nossos músculos são ativados, nosso sangue está fluindo, então agora a gente pode se livrar da gordura. Agora é quando o corpo está realmente assim, clicando para esse tipo de exercício. Quando a gente faz qualquer tipo de treino com peso, tem uma teoria. Você quer programar 2 vezes mais. 2 vezes mais a parte de cima do corpo do que a parte de corpo. Vocês sabem por que é mais importante trabalhar as costas do que o peito? Muitos dos caras que a gente vê numa academia, eles estão tentando ganhar peitoral. O que nós temos que saber, na verdade, é que nós temos vários outros músculos envolvidos também. E todos esses músculos, basicamente, são a fundação da força. Porque, na verdade, você está pressionando. Você quer, na verdade, ter certeza que esses músculos estão se desenvolvendo. Porque senão você vai ter
desequilíbrio. E esse desequilíbrio a gente vê muitas vezes acontecendo, porque o desequilíbrio ele vai levar para outros problemas. Toda vez que você estiver trabalhando no programa de um cliente, é preciso controlar, na verdade, em rolar e também pressionar, não só de puxar. Porque, na verdade, o que acontece? Você tem que ver não só quais são as necessidades do seu cliente, mas também observar os músculos de uma forma geral. Então, as pessoas que estão querendo perder peso, por exemplo, isso é uma coisa boa de fazer. Programar 2 vezes mais a cadeia posterior, que seriam os glúteos e os posteriores da perna, versus o quadríceps, a cadeia anterior. A tíbula anterior, se você trabalha esse músculo aqui, você pode ver que tem muita força sendo usada no músculo, mas pouca em cima do tendão. Então, o que as pessoas não se dão conta é que não é um exercício muito seguro. Isso tem a ver com dinâmica, com movimentos básicos. Se você é surfista, se você joga balé, dança, balé, o que for, futebol, o que for. Cláudio estava me falando do time de futebol, mas eu me esqueci completamente. Pode me matar depois, Cláudio. Tudo que incorpore movimento fundamental, e isso é a maior parte dos movimentos. Toda vez que quando você está trabalhando esses músculos secundários também estão sendo trabalhados. Você também está trabalhando com eles. Você não está negligenciando eles, está fortalecendo esses músculos juntos também. Faz sentido? Por último, programe 2 vezes mais trabalho para o core anterior, reto abdominal, oblíquos internos e externos, abdominal transverso, versus o core posterior. Quando você está fazendo esses tipos de exercícios diferentes, o maior foco quer ser o quê? A cadeia posterior. Como você pode ver ali, ó. Olha eu com a minha roupa do exército. Ela está ali trabalhando com a bola. Seguindo essas dicas, os personal trainers podem ver o aumento, a melhora na postura do cliente, principalmente quando ele é sedentário. O R6, regenerar. Componente de regeneração, muitas vezes se refere ao treino metabólico. Muito importante. O que faz? Ele permite com que o indivíduo, depois que atinge um determinado peso, ele metaboliza essa gordura e transformando ela em gordura boa. Todos temos um peso alvo ou ideal, dependendo da idade, dependendo do cliente, mas isso é uma maneira interessante assim de mudar o plano alimentar, o consumo de calorias, para que no fim das contas o cliente vai queimar mais calorias naquele dia versus as calorias que ele realmente consome. Mesmo que eles estiverem assim no início de um programa, eles vão poder estar mais próximos do peso-alvo e vocês conseguem mexer dentro dessa dieta dependendo das necessidades que eles têm. Vocês podem ver? Steps, sprints. Isso é bem legal, dá para fazer assim intervalos mais ou menos de 1 a 3, dá para fazer
com que eles corram um pouquinho assim por alguns segundos e depois descansem por alguns outros segundos e fazer intervalo disso. Dá para fazer também no nível anaeróbio. Para pessoas que gostam desse tipo de intensidade, é uma coisa que funciona muito bem. Qual é o método que é mais eficaz? Algumas clientes preferem aeróbico, outros os glicolíticos. O que vocês acham? Alguém sabe? Depende das necessidades do cliente. Você escolhe. Você escolhe o que fazer. Aeróbico é ótimo para atletas, porque o que faz? Ajuda a produzir endorfina. Se você quer alguém que queira perder gordura corporal, eu já preferiria que eles fizessem alguns exercícios anaeróbicos. Agora, por último, temos o R7. R7 seria o de recuperação. Então, nós vamos voltar para os rolinhos. E o que você faria, então? Você faria, na verdade, faria com que o aluno usasse o seu foam roll, alongasse, então, o que vai fazer? Ele vai fazer com que ele saia daquele modo de dureza, de voo, digamos, para um momento assim mais digestivo, mais descansado. Iria, no caso de um modo simpático para um modo parasimpático. Quando o teu sistema nervoso já está mais calmo, mais pronto para absorver a alimentação necessária e correta. Então, agora vamos voltar assim de novo assim do 1 até o 7 e vamos mais ou menos assim ver o que essas pessoas aprenderam hoje. Eu preciso de 7 pessoas agora. 7 pessoas. Qualquer um. R1. Alguém gostaria de falar sobre R1? Qualquer um. Paixão, pessoal. Paixão. Vamos lá. Não tem resposta errada aqui. Qualquer um. R1. Alguém pode me falar alguma coisa? R2 é o quê? Quem lembra? Reset. Muito bem. R3. Prontidão, muito bom. R4. R5. R6. R7. There you go. Good job. Excellent. Okay. All right. Let's get into real quick. I put together Vamos ver aqui rapidinho. Eu coloquei aqui uma apresentação hipotética de um dos meus clientes. Então, eu só vou ler aqui para vocês rapidinho. O que acontece? Isso aqui seria como um anexo para o programa que eu acabei de mostrar para vocês. Então, só para dar um exemplo, essa indivídua aqui é uma cliente minha de verdade, Carrie Craden, 28 anos. Ela é uma... A gente usa, na verdade, libras nos Estados Unidos em vez de quilos. Então, você teria que dividir por 2, mais ou menos, para chegar aos quilos. Então, ela tem 151 libras, dividido por 2 seria quantos quilos ela tem. Ela é professora, o tipo do corpo dela seria mesomorfo, e ela quer chegar aos 120 libras. A motivação, o que ela quer? Ela quer usar biquíni no verão de 2013. Então, esse é o que eu tenho que fazer quando eu voltar. Então, é o seguinte, o ambiente dita a condição e o espírito motiva o coração. Então, no final das contas, nós temos que ter um motivo.
E eles têm que ter um motivo também. Quando eu quero dizer isso, eu estou falando dos meus clientes. Então, por exemplo, vamos ver, 75% do que eles fazem e 25% do que eles querem e 25% do que eles precisam. Então, alguém quer perder tantos quilos dentro de um tanto tempo, mas mesmo eles não têm a condição de fazer isso. Sei lá, tem problemas nas costas ou algo parecido com isso. Então, como é que a gente consegue convencer alguém a chegar nos seus goals sem machucá-los ou dizer alguma coisa para eles que provavelmente iria fazê-los desistir? A gente tem que achar motivação. Então, o que a gente faz? Ela disse, eu quero entrar num biquíni. E eu digo para ela a verdade, não interessa. Vai depender do seu comprometimento. Se você realmente quer treinar de uma maneira, esse é o momento, essa é a hora e tem que falar a verdade. Para que eles tomem a decisão certa sobre o que eles querem fazer. Então, nós temos aqui os desafios. Ela é de Albany, New York, mora na Califórnia, é professora de francês. O ambiente de trabalho dela é sentada o tempo inteiro, corrigindo provas. Então, a gente viu ali no slide, geralmente as pessoas que sentam o dia inteiro, o que eles têm? Eles têm má postura, costas fracas, pelvis também. Então, isso é o tipo de coisa que a gente lida quando a gente está lidando com esse tipo de cliente. Então, básica o nível de atividade física, que significa que ela não deve fazer muita coisa. Psicológico. Afeta o comprometimento, o quão responsável a pessoa vai ser e a disciplina. Então, ela é uma pessoa positiva, a mente sadia, não tem nenhum tipo de problema. Nada que vá impedi-la de fazer o treino direitinho e chegar nos seus goals. Seu nível de estresse é moderado. Álcool. Então, ela consome essas calorias vazias nos fins de semana. Físico. Aqui nós temos apenas números, na verdade. O que eu fiz? Eu medi o alcance de moção dela. Na verdade, ela posteriores da perna, quadris, flexibilidade, movimentos fundamentais e core. É uma pessoa que não é bem distribuída, é meio assimétrico. Se eu fosse fazer um tipo de programa, o que eu faria? Eu pegaria esses números aí e saberia mais ou menos qual é o tipo de programa que eu iria fazer com ela. Então, em vez de dizer assim, vai fazer esse tipo de exercício aqui só para perder peso ou gordura. Não, na verdade eu tenho números reais e vou usar uma coisa específica para o que o meu cliente quer. Força do core, força da parte superior do corpo. Coloquei umas figuras aqui. Eu adoro essas figuras, eu vou dizer por quê. Quando você olha para essas figuras, convalescência revertendo para a adolescência. Quando nós nascemos, é isso que nós fazemos, movimentos fundamentais. Nós engatinhamos, caminhamos, nos acostumamos a ficar em pé e esse tipo de exercícios dinâmicos são muito importantes. Nós construímos o nosso core. Olha para esse aqui. Isso é o tipo de coisas que nós precisamos que os nossos clientes façam, para que eles mantenham sua força e equilíbrio. Vocês conhecem Tupac? Nos Estados Unidos é bem famoso. Conhecem? Eu adoro Tupac. Ele tem uma música que diz: eu me recuso a ser um adolescente revertendo para a convalescência. Vocês olharem aqui, as duas coisas que dá para ver que são bem comuns. Primeiro é que esse cara está aprendendo a caminhar. Aquele lá também está aprendendo a caminhar.
Uma das coisas que a gente deve levar em conta é o quão valioso isso é na nossa vida. Mais cedo ou mais tarde, nós não estamos fazendo o necessário para ficar forte. O que nós queremos fazer? Saber que nós estamos fazendo as coisas necessárias para ficar em forma, ficar saudável. Olha para esse cara aqui. Eu acho que ele está ótimo. Está o quê? Com 70, 60 e está ótimo, super em forma, atlético. Soluções. Isso é basicamente quando a gente começa o programa para Carrie. Foi no dia 14 de janeiro de 2013 até 25 de janeiro de 2013, segunda passada. Fizemos o quê? Um ciclo de 16 semanas de treino para força e condicionamento. Plano alimentar. Falar um pouco sobre plano alimentar. Eu não necessariamente botei os números reais aqui. Fiz uma estimativa. Proteínas, carboidratos e gorduras. Vamos fazer bem simples. Eu não acredito que a gente deva contar calorias. Eu acredito que você deva ter certeza do que você está consumindo, e isso é coisa que você tem que dizer para os alunos. Os tipos de alimentos são importantes. Exercícios é ótimo, vai ajudar você também a perder peso, a ficar em forma, mas, na verdade, quando a gente está falando sobre perder gordura, é outra coisa. Você pode perder peso, mas perder peso é uma coisa, e você não quer perder peso, você quer perder gordura, porque você quer manter os músculos, e é isso que vai manter você feliz, saudável. Então, o que acontece? São as porções. Você quer deixar 30% de proteína, 30% de gordura. Gorduras boas são boas. Gordura boa faz com que a gente perca a gordura ruim. Frutas secas, óleo, gordura não saturada, 40% de carne, de preferência peixe, frango, carne magra, carne branca. Açúcar baixo, açúcar alto. Então, carboidrato, tudo aquilo que for verde tem açúcar baixo. Tudo que não for verde tem açúcar alto. Tudo que for verde tem fibras. Cada 1 grama de fibras vai fazer com que você perca 7 calorias. Então, você pode consumir 1 grama de fibras, mas se você consumiu alguma outra coisa que tem 14 calorias, você, na verdade, está absorvendo apenas 7. Se vocês olharem o que eu como, provavelmente vocês vão olhar e vão dizer, meu Deus do céu, como é que esse cara come isso? Eu não engordo porque eu como certo. Eu como muita fibra. Fibra é muito difícil de digerir, então o que acontece? Entra e sai. Tomar bastante água também. Tudo em moderação. Muito não é bom. Não estou dizendo que vocês têm que comer que nem coelho. Eu adoro biscoito, acredite em mim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: pequenos passos, sem ser radical. Não parem de fazer tudo que vocês estão fazendo hoje. O que vocês querem fazer? Se comunicar com o seu cliente, dizer que eles têm que se comprometer todos os dias a ficar com porções pequenas, porque porções pequenas viram grandes goals. Então, olha só, açúcares simples. Obrigado pelos cupcakes, senhora Gonçalves, eu adorei.
carne vermelha, seguindo em diante. Basically, my client who committed, I mean, any client Qualquer cliente que se compromete a treinar 4 vezes por semana, em média, vai perder o quê? Uma libra, 1,5 libra a 2 libras por semana. Então, isso é uma regra bem simples. Se você está perdendo tipo 1 quilo, né, que seria 2 libras por semana, você não precisa se preocupar. Agora, se você está perdendo muito peso, mais do que 2 libras, mais do que 1 quilo por semana, isso é músculo que você está perdendo. E aí vai voltar. Isso é como se fosse um ioiô. Então, a gente realmente quer prestar atenção disso. 1 quilo ou 2 libras é o máximo que você quer perder por semana. O músculo é o veículo, na realidade, para manter o teu corpo forte. E quando eu estou falando de músculo, eu estou falando assim de músculo de esculturista. Não, eu estou falando músculo de uma forma geral. Então, o que tem que fazer? Diminuir o consumo de calorias e não precisa também se ficar preocupando em, eu quero ficar maior, eu quero ficar mais musculoso. Não. Uma pessoa que treina tipo 4 vezes por semana, seria o quê? Umas 10 libras por mês ou 5 quilos por mês. Uma pessoa que treina 2 vezes por semana, seria o quê? Umas 10 libras ou 5 quilos em 2 meses. Então, na verdade, tudo tem a ver com o quanto que você faz o seu cliente se comprometer. Olha o cliente B. 2 vezes por semana, 10 libras em 3 meses, ou 5 quilos em 3 meses, com consumo de álcool aos fins de semana. A maioria dos clientes que a gente lida, é isso que a gente vai encontrar. Isso é um exemplo de programa de treino que eu fiz com a Carrie. Então, se você pode ver, tem os 7 R's. Foam rolling. O que eu faço? Cada vez que ela entra, primeiro eu uso o foam roll antes de entrar em qualquer outra coisa. Aí eu vou seguindo esses passos. E quando eu chego aqui, mais ou menos, eu entro no R5. Em oblíquos internos, externos, abdominais frontais. Ainda não cheguei na parte traseira do core, por enquanto eu estou trabalhando só nos abdominais. Aí depois eu vou para onde? Para a parte dos glúteos. E a parte posterior das coxas. Eu gosto de começar com as porções maiores de músculo, porque vai ser as mais difíceis para qualquer indivíduo. Ops, desculpa. E aqui o que eu faço é ir para a parte das costas, que é a segunda parte grande dos músculos. Esse T e esse S são diferentes terminologias. Eu quero ter certeza que eu estou trabalhando diferentes moções e movimentos com os meus clientes, para que eles tenham uma noção do quais são os movimentos que eles estão fazendo. Que eu fiz pernas, costas, aí eu chego no peitoral. Eu quero ter certeza que eu cheguei nessas partes principais que eu estava falando, para depois mover ali para o peitoral. Esse aqui é trabalho dinâmico, ela está se movendo aqui. O que faz? O batimento cardíaco dela mantém altos. E a quantidade de tempo que ela está treinando, o que tem? Ela tem um momento de descanso também. Isso aqui é um programa de força e enduro. Então, eu só faço com que ela descanse só por um pouquinho. 30 segundos, 60 no máximo, e depois ela já vai de volta. O que isso faz? Primeiro, mantém o batimento cardíaco alto. Quando ela está fazendo esse treino aqui, ela está dentro de um exercício anaeróbico. O batimento cardíaco dela não é tipo 54 ou menos, é o quê? 85 por aí. É como se ela estivesse correndo,
fazendo cardio, mas na verdade o que ela está fazendo é levantando peso. Então, esse é o sistema de queima de gordura. Aí depois a gente vai para ombros. Eu nunca boto muito peso nos ombros de ninguém, até mesmo com músculos maiores. Eu só faço ela usar o peso do próprio corpo. Se alguma mulher quiser, assim, entrar dentro de um programa de fisiculturismo, tudo bem. Mas, basicamente, eu faço com que as mulheres trabalhem com pouco peso, porque elas gostam de ficar em forma, mas não muito. E depois eu vou para a parte metabólica, uso a esteira. Ela está trabalhando bastante, suando bastante. Depois eu pulo para o metabólico, ou seja, é mais corrida, mais suor. 4 minutos, mais ou menos, de intervalo. 4 sessões com 2 minutos de intervalo na esteira. Ela, na verdade, aqui ela está sprinting, está correndo mesmo. E aí eu já entro no R6, que daí eu já vou para o alongamento, e no foam roll também. Em 6 semanas, ela foi de 28% a 25%. Ela tomou um álcool e eu não estava muito feliz. Ela não quis desistir do consumo de álcool no fim de semana. Brigamos sobre isso, mas ela é durona. Ela diz, durante a semana, eu estou te falando bem sério, eu não bebo, mas no fim de semana você não vai conseguir fazer isso comigo. Então, se não fosse isso, nós teríamos atingido um resultado bem antes. Mas a Carrie gosta de festas. Então, olha para as fotos aqui. A Carrie até concordou em nos mandar essas fotos. Oi, Carrie. Pode olhar aqui a área do estômago. A diferença também nas pernas. Ela ainda não chegou lá. Ela estava com 151 libras, então façam as contas. Não é exatamente ainda onde ela quer, mas eu vou dizer para ela quando eu voltar, prepare-se. Então, aqui encerramos o programa de 7 R's, direto ao ponto. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer algumas outras coisas também para você. Uma que eu não queria fazer hoje. Vocês estão aqui o dia inteiro. Eu gostei muito de vocês terem aqui. Fico muito grato. E também de ver o conhecimento de vocês e saber ver o que vocês sabem fazer. Uma das coisas que eu queria fazer era fazer isso rápido. Se vocês têm alguma pergunta, fiquem muito à vontade de perguntar agora ou de me perguntar depois. Uma coisa que eu realmente quero fazer é dizer para vocês, sigam o propósito de vocês, usem a paixão de vocês para esse propósito se tornar true. Tudo aquilo que vocês sonharem, vocês podem fazer. Eu digo para as pessoas, não interessa de onde vocês são, qual é a sua história, quantos anos você tem, o que vocês fizeram. Nunca, nunca deixem ninguém tirarem vocês do caminho de vocês. Lá nos Estados Unidos é um mercado bastante competitivo e o que eu vou dizer para vocês, eu ter sucesso é por ter esse método. Me disseram tantas vezes que eu era muito baixo, que eu era muito isso, que eu era muito aquilo, e eu quebrei todas essas regras. Eu estou aqui hoje como exemplo para que vocês saibam que qualquer coisa que vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. E eu desejo o melhor para vocês no futuro. Muito obrigado.
Então, o Perry está querendo perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma posição, questionamento, enfim. Put the phone, please. Alguém? Levanta a mão para eu poder localizar, daí eu dou o microfone. Ninguém? Tá, então pode continuar falando. Então, acho que era isso, então. Eu não tenho nada a dizer. Just some curiosity, because we sometimes see studies in the United States, many obese people, especially in Orlando. It really surprised me. Pessoas obesas na questão até do caminhar, né? Então, já quase uma obesidade que dificulta muitos aqueles carrinhos, né, motorizados para poderem usar, e famílias inteiras. E se fala muito na questão da obesidade, né, mundial, que já afeta também o Brasil. Nas academias, algumas eu até vi em termos assim de equipamentos muito bem equipadas, né? Não é o caso do Brasil, apenas em grandes centros a gente tem academias muito equipadas, com um nível praticamente quase Estados Unidos, mas são poucas, né? E como é nos Estados Unidos essa questão do cliente, ou no caso mais mulheres da cliente que é obesa, porque a gente vê muito dos programas, são sempre pessoas, mulheres, que estão buscando uma melhora da parte estética, mas elas já têm uma estética boa, né? E como é também a questão que aqui as mulheres gostam muito de trabalhar os membros inferiores, então é glúteo, uma perna, né? E lá não, né? Lá é um pouco mais a questão de tonificar. Essa obesidade assim é muito grande nas academias? Problem at gyms? Bastante. 75% dos americanos lidam com algum tipo de problema metabólico, incluindo obesidade. Eu acredito que pesquisas no Brasil mostram apenas 50%. Nos Estados Unidos, na verdade, tem maior índice de obesidade, mais do que qualquer outro país. E isso tem a ver com a dieta. Qualquer lugar que vocês olhem tem um restaurante de fast food. Existe um tipo de cliente para cada tipo de treinador, se você tem paixão por aquilo que você faz. Nós temos que evoluir. Nós temos que ter uma paixão, nós temos que amar o que estamos fazendo, nós temos que estudar, ler. Não só dar todas essas informações para o cliente, porque eles não querem ouvir isso. Mas nós temos que entender o que o cliente precisa. Eu não queria ser muito científico com vocês hoje, porque vocês iriam cair no sono. Mas, definitivamente, eu acredito que você precisa ver, na verdade, o que está causando esse tipo de problema. Seria um hipertireoidismo, medicação, ou pode ser também desequilíbrios hormonal. Assim, se não é nenhum desses três problemas, aí provavelmente tem a ver com a dieta. Então, o que eu fiz, eu acabei de vir com 4 diferentes motivos para qual a pessoa tenha aumento de peso. Testosterona, estrógeno, antidepressivos, dieta errada, ou ainda hipertireoidismo. Eu tinha um cliente que teve que remover a tireoide, e ela aumentou 30 quilos. Sempre tem uma solução para um tipo de problema de peso como esse.
O indivíduo tem que fazer a pesquisa necessária, ter a paciência e o comprometimento relacionado para poder perder peso. E eu sempre digo para os meus clientes que eu sou responsável por treinar, ensinar e dividir. Mas é com eles para aplicar o que eu ensino para eles, os princípios que eu passo para eles. Tudo bom? Boa tarde. Eu queria saber, o CrossFit está ganhando muito mercado nos Estados Unidos, né? Vem, pelo que eu sei, até de 50% em relação à musculação. Como que vocês vêm trabalhando isso dentro e fora das academias, clubes, populações especiais, né? Como que está funcionando isso lá? Realmente, se eles estão ganhando muito espaço no mercado ou se é marketing da empresa para, digamos, melhorar suas vendas ou algo do gênero? Obrigado. Good question. Boa pergunta. Great question. Boa pergunta. Marketing, essa é uma palavra grande lá nos Estados Unidos. Quando eu trabalhei numa academia alguns anos atrás, foi muito bem. Depois de uns 2 anos, eu resolvi fazer uma formação em business, em administração. Existe um mercado fora da arena, seja qual for o seu nicho, mas você tem que achar o seu nicho. Existem diferentes áreas para trabalhar dentro dessa área de fitness. Tem competição, tem fisiculturismo, inclusive o mundo da moda, pessoas que precisam ser treinadas, precisa também pensar em nutrição. Foi isso que eu disse no início. Você precisa ter um propósito, você precisa ter uma paixão dentro dessa indústria, porque se você entrar dentro dela e ficar com ela, você vai ter cliente e você vai ter dinheiro com isso. E lá nos Estados Unidos eu acredito que você não precisa se preocupar com competição se você tem o comprometimento de ser o melhor que você consegue ser. Se você sabe quais são as suas qualidades, nós temos todas habilidades diferentes, somos todas pessoas diferentes, e o que trazemos para essa indústria, e você acaba usando, seja aqui ou seja fora daqui, mas se você tem um entendimento fundamental daquilo que você está fazendo, use, trabalhe isso. Se você quer trabalhar com fisiculturismo, se você é um ex-atleta, se você tem pressão alta, se você perdeu muito peso, você tem um mercado. Tem dinheiro lá para a gente ganhar. Mas eu gostaria que tu falasse especificamente do CrossFit. Se realmente tem bastante uso dessa ferramenta lá ou se nem tanto. CrossFit. Eu adoro CrossFit. Eu particularmente não uso, mas CrossFit está fazendo uma grana lá agora mesmo. Está fazendo bastante dinheiro. Então, você andou fazendo pesquisa, hein, meu amigo? A história com CrossFit é que o instrutor tem que saber o que está fazendo. O que eu vi na indústria é que tem muito de praticantes que não estão instruindo propriamente. Eles não estão fazendo 7Rs, simplesmente estão metendo o cliente dentro da academia e causando bastante lesões, e não é isso que nós queremos quando nós estamos lidando com CrossFit. Então, é melhor você ter certeza que tua apólice de seguro cobre isso, se você quer começar a trabalhar com CrossFit.
Algumas pessoas com quem eu trabalhei costumavam treinar com isso lá em Hollywood, e eles gostam. Bons treinadores. Tem mercado. Desde que o trainer tenha sido propriamente treinado e que o cliente receba as instruções corretas. O cliente, desculpa. Santa Mônica é um lugar bem legal para CrossFit. A minha pergunta é a seguinte: como é que é visto o profissional de educação física no país? Good question. Boa pergunta. Ótima pergunta. Eu estou adorando essas perguntas. Obrigada. You attract Você atrai o cliente que você é. overall, De uma maneira geral, I would say this. eu diria que Upper echelon training is good fundamental training at the end of the day. bom treinamento é treinamento fundamental. So when you're out there and you're working, Quando você está lá e você está trabalhando com o seu cliente, dependendo do seu, dependendo de como você faz, é a maneira que eles vão te ver. Dependendo do que aquele cliente está procurando, de uma maneira geral, essa indústria de fitness e de saúde está em expansão. Eu cobro 130 por hora, e isso foi para só o começo, e o dinheiro está lá. É um mercado em crescimento, é uma indústria em expansão. Muitas das leis com relação à saúde estão mudando. Todo mundo está tendo que ter seguro de vida para trabalhar com isso. Então, a saúde, na verdade, é um negócio em expansão nos Estados Unidos, e nossa profissão é muito respeitada lá. Eu amar a minha paixão, a minha profissão. we don't give that industry a bad name because a lot of people they look at Brad Pitt in the movie. I can't think of the name. He's very funny in the movie. But has anyone ever seen the movie with Brad Pitt? Alguém já viu o filme aquele com Brad Pitt, que ele é o treinador? Não me lembro do nome. É um filme interessante, mas ele dá ao treinador um nome horrível, porque as pessoas geralmente pensam sobre nós como pessoas que não têm cérebro, a gente fica se olhando no espelho o tempo inteiro e não estudamos. E nós temos que mudar essa imagem. Mas lá nos Estados Unidos nós estamos trabalhando bastante para isso. A última pergunta. Questão, o país, ele vê o educador físico profissional como modo de prevenção à saúde, porque aqui, infelizmente, o país gasta mais com medicamento do que com prevenção. Como é que funciona lá? With medication than actually prevention. How does that work in America? Ótima pergunta. Ótima pergunta. I was on a radio station about Eu estava numa estação de rádio um ano atrás, mais ou menos, e eu mencionei alguns princípios sobre pressão alta, e um médico entrou e ela estava furiosa comigo. Uma médica entrou e estava furiosa comigo. Basicamente, ela disse que existiam diferentes modalidades de hipertensão, e que eu concordei. Eu estava dando um testemunhal sobre as minhas experiências. Há 10 anos, eu fui diagnosticado com hipertensão arterial. Minha pressão estava 140, 190. Eu tinha 28 anos na época. Então, basicamente, o médico chegou e me disse: olha, você vai ter que tomar medicação. E eu pensei: você está louco? Então, basicamente, eu nunca tomei nenhum tipo de medicação, e hoje em dia minha pressão é absolutamente normal. Então,
definitivamente existe a indústria da medicação e existe a indústria do natural. Supplement business, very, very big. Suplementos, essa indústria é muito grande lá nos Estados Unidos. There's money to be made there. Também tem dinheiro que dá para fazer lá nos Estados Unidos, meu amigo. I would say, as a practitioner here, Eu diria, como all of you guys prático, need to change the attitude. todos vocês teriam que trocar essa atitude Take your passion como indivíduos. Como o Alessandro disse, vocês têm que pegar a paixão e o propósito de vocês to change their thoughts and perception. e fazer com que a burocracia no Brasil mude o seu pensamento. E isso pode ser feito. Isso dá para fazer. No, we don't have time. Stay here, please. You need to check this. Bom, pessoal, então eu agradeço a todos a presença de vocês. Lembrando que as fotos do evento estarão na página da GPA Soluções em Movimento Humano no Face. Então, vão lá, peguem suas fotos, encontrem, enfim. Aproveitem, curtam a página, né, tudo mais. E muito obrigada pela presença de vocês. Encerro aqui o Seminário Internacional de Personal Trainer.